Oi gente, eu me chamo Gustavo e hoje eu vou te levar a conhecer o norte argentino, uma viagem que dá pra fazer de carro saindo do Brasil. Nesse vídeo eu te conto quanto custa ir pra lá, como é viajar de carro pela Argentina e te mostro todo o meu roteiro de 10 dias que eu organizei 3 semanas antes de ir, pra vocês verem como é uma viagem fácil de organizar. Não é necessário passaporte para atravessar a fronteira, você só precisa de um documento de identidade, falar onde você vai ficar e quantos dias. E lá você precisa ter alguns itens no carro, que no Brasil não são obrigatórios, mas não é tanta coisa, foi bem tranquilo de conseguir. Eu vou deixar a lista aqui na descrição do vídeo. Cruzando a fronteira, a gente foi em direção à cidade de Corrientes, que é onde dormimos na primeira noite. E antes de ir eu tinha muita preocupação em relação aos policiais argentinos de tanta história que eu ouvi de que eles são corruptos, de que eles inventam multas, de que eles te colocam ali problemas por você ser brasileiro. Nós fomos parados pela polícia umas 5 vezes e em todas eles foram extremamente respeitosos. Na nossa experiência ninguém revistou o carro, só perguntavam para onde a gente estava indo e já liberavam a gente. Essa praia artificial fica na cidade de Corrientes, então vale a pena se organizar para chegar lá de tardezinha e curtir o primeiro pôr do sol da viagem. Agora vamos tomar café aqui em Corrientes. Esse é o Rodolfo, meu namorado e meu companheiro da viagem. Esse conjunto aqui de coisas foi 940 pesos. Daqui vamos para o hotel e depois vamos para Salta. Esse é o hotel que a gente ficou em Corrientes. Eu não filmei muitos hotéis porque isso vai variar muito do seu orçamento e do seu gosto para hospedagem. O meu gosto e meu orçamento são bem diferentes um do outro, mas nessa viagem, como a gente fica muito tempo viajando e fora de hotel, eu priorizei hotéis mais baratos e recomendo que você faça o mesmo. Depois de mais um dia inteiro viajando, dessa vez com uma estrada que era um retão, chegamos em Salta. Chegamos agora em Salta. Estamos indo agora para o teleférico, lá em cima. A crise da Argentina faz com que os preços em pesos mudem muito rápido, então se eu coloco o preço em peso aqui, pode ser que daqui a alguns meses já esteja completamente diferente. E se eu falo em real, mesmo que o peso desvalorize, o preço das coisas em peso aumenta, então no fim fica bem parecido. E o vídeo fica mais atemporal. O passeio de teleférico é um dos principais pontos turísticos da cidade, ele te leva para o alto dessa montanha. Lá de cima você tem essa vista panorâmica, mas se você é contra bondinhos, você pode subir e descer de carro. Lá no alto fica o restaurante mais chique que eu já fui na minha vida, um lugar com uma vista incrível, atendimento impecável, comida maravilhosa. Lá a gente comeu até carne de lhama crua, carpaccio de lhama, que era muito bom. E se fosse no Brasil, esse restaurante seria facilmente R$500 por pessoa, porque é realmente muito chique. E antes de eu passar o roteiro do dia, eu preciso falar pra vocês que a gente foi com esse K 1.0. Então um carrinho bem simples conseguiu percorrer uma viagem de quase 5.000 km, subir montanhas de 4.000 metros, foi super de boa. E eu digo isso porque muita gente aluga caminhoneta, aluga 4x4 achando que é necessário, mas a gente não deixou de fazer absolutamente nenhum passeio por estarmos com um carro popular 1.0. É mais confortável um carro maior? É, mas não é necessário. E esse é o caminho que percorremos da cidade de Salta até o Parque de los Cardones, que é aquele parque com os cactos gigantes. E eu não sabia que no caminho a gente atingiria tanta altitude, tem um ponto da estrada que chega a 3.500 metros. Lá no alto tem uma igrejinha e algumas barraquinhas com artesanatos e comidas regionais. O Rodolfo experimentou um salame de lhama. Não gostou? É muito frio aqui. Muito, muito frio.
Esse é um dos pontos que eu tava mais ansioso na viagem, o Parque dos Cactos, porque é uma paisagem muito bonita. E aqui é um pouquinho alto também. Falta um pouco de fôlego, a gente não comprou folha de coca. E eu tô um pouco ofegante, o Rodolfo tá bem, mas eu tô um pouco sem ar, assim, mas nada preocupante. Só um pouco sem fôlego, parece que você tá fazendo uma coisa muito mais puxada do que realmente é, que é só uma caminhada. O parque é aberto, gratuito, você para o carro na estrada mesmo e pode caminhar livremente. Ali bem próximo de onde os carros e ônibus param tem um caminho com várias placas informativas. Nessas placas tem algumas lendas da região, além de contar o ciclo de vida do cacto. E essa paisagem com as montanhas nevadas rende boas fotos. Agora estamos aqui na Bodega Puna, na cidade de Cati, com essa vista, que é o vinhedo da adega. Estamos esperando os nossos pratos. Quando eu vi T-bone por R$23 no cardápio, eu pensei, vai ser um bife, né? Não, gente, é um tibonão mesmo por R$23. E a gente ficou horas nesse restaurante porque ele é muito agradável, a vista é muito bonita, os preços são ótimos e a comida é muito boa. Agora vem um ponto crítico do roteiro porque os próximos destinos são a Quebrada de las Flechas e Cafayate. Se a gente optasse por dormir depois da quebrada, teríamos que fazer o dia inteiro correndo para dar tempo de pegá-la com o sol. Vocês podem ver que a gente tá voltando já no fim do dia, porque a gente fez tudo com calma. Nós dormimos na cidade de Angastaco, que fica no pé da quebrada, mas antes disso tem algumas opções de hotel também. Angastaco é uma cidade bem pequena com cerca de 1000 habitantes. Esse foi o pior trecho de estrada que a gente pegou porque o carro tremia muito e a estrada tem muita curva, mas a vista é muito bonita pelo menos. Hoje o destino é a cidade de Cafayate, no caminho vamos passar por essa paisagem incrível que é a Quebrada de las Flechas, é um outro ponto que eu estava muito ansioso. Esse primeiro circuito da viagem ao sul de Salta é muito vazio, eu não consigo entender por que vai tão pouca gente pra lá, e dá pra ver pelos vídeos que em todos os lugares tinham pouquíssimas pessoas. E uma dica importante é não sair das estradas principais, se até esse Jeep ficou atolado, imagina o nosso carrinho. A gente só encontrou esse carro atolado porque estávamos caminhando em direção ao rio. O cara tava sozinho, era um alemão, e aí a gente voltou lá na cidade pra buscar ajuda e conseguimos uma caminhoneta. Quer uma carona? Eu quero, moço. Então essa é a famosíssima Quebrada de las Flechas. É um percurso de muitos quilômetros com essas formações rochosas que não são muito comuns, por isso que chama tanta atenção, né? As rochas, elas são inclinadas. Esse monumento se formou há pelo menos 15 milhões de anos e antigamente isso tudo era um grande lago. E com o movimento e atrito entre as placas tectônicas, as rochas foram subindo e essas formações foram aparecendo, criando o que hoje é um dos principais cartões postais do norte da Argentina. Uma coisa que eu achei muito interessante dessa viagem é que por mais que ela pareça ser cheia de aventura, que você precisa caminhar muito para chegar nas coisas ou escalar montanhas,
não tem nada disso. E eu achei legal porque acaba se tornando uma viagem mais acessível, então se você não consegue caminhar longas distâncias, tem mobilidade reduzida ou é muito idoso, não se preocupe que não vai ter longas caminhadas ou escaladas para você fazer. Essa é Angastaco, a cidade que eu falei antes, e foi muito legal dormir ali porque ela é rodeada pelas montanhas, então ela fica no meio do nada, e a gente dormiu nessa pousada que se chama Hosteria Municipal de Angastaco, valeu muito a pena. E foi ótimo porque eu pude fazer imagens do nascer do sol na região sem sair da pousada, eu só mandei o drone e ele foi. Pá, o que a gente tá olhando agora? Montanhas. Fala sobre elas. Não sei falar sobre elas, sei que elas são perfeitas. Sim, elas são perfeitas mesmo. E agora estamos chegando na cidade de Cafayate, uma das principais cidades produtoras de vinho da Argentina. Assim que chegamos, fomos direto almoçar nesse restaurante que serve comidas típicas. Eu achei muito boa a comida e a vista também é maravilhosa. Daqui a gente foi pro hotel fazer o check-in e depois fomos até a Bodega Piatelli. Essa é uma das vinícolas mais famosas da região, uma das mais bonitas também, eles só aceitam entrada com reserva. Então não adianta chegar no dia e falar, por favor, vim de longe. Não, tem que ter reserva. E não pode filmar lá dentro durante a visita, só pode tirar foto. Então depois eu deixo algumas fotos aqui. Essa foi a única cidade em que a gente ficou 2 noites porque eu queria mais tempo pra gente conhecer as vinícolas. Eu quero uva. Cheira a flor. Cheiro de uva. Compramos 12 vinhos. Nossa, um chorinho dentro das taças. Se colocasse um pouquinho mais de vinho, ia vender mais. Como todos os dias a gente precisava acordar, fechar as malas e pegar a estrada, foi muito bom ter um dia de descanso aqui em Cafayate. Inclusive, eu deixei o próximo dia sem programação. A gente ia fazer o que a gente quisesse, quando a gente quisesse, deu muito certo, vocês vão ver. O nosso segundo dia na cidade começou com uma visita a Las Cabras de Cafayate, que é uma fazenda em que eles cuidam de cabras. É feita uma visita guiada pela fazenda em que eles contam como é o manejo dessas cabras e o processo de produção. O que eu achei mais interessante na visita foi descobrir a relação que as cabras têm com o plantio das uvas. Basicamente, elas fazem o cocôzinho delas, esse cocô é enviado para as vinícolas, que então usam como adubo nas plantações. A videira bem adubada vai produzir uvas ótimas para o vinho e o que sobra do processo de produção, a parte sólida, é usada para enriquecer a alimentação das cabras. Vê se não é um ciclo perfeito, agora elas estão comendo as uvas que elas ajudaram a adubar. E depois da visita tem essa degustação dos queijos de cabra e de vaca que eles produzem, que não é uma degustação, é praticamente uma refeição, olha o tanto de queijo que vem, além das taças de vinho, uma para cada um. Quebrou da carne. E é muito barato, a visita e a degustação saíram só R$11 para cada um. Depois a gente foi na bodega Domingo Hermanos, só que eles não oferecem visita guiada, somente a degustação. Aí eu achei que não valia a pena e fomos para a próxima bodega. Essa é a bodega El Esteco, uma das mais antigas e tradicionais da região. Como a gente estava sem hora pra nada, a gente chegou lá na sorte e tinha começado uma visita há 10 minutos. Eu achei que valia a pena entrar atrasado do que esperar a próxima. E eu achei muito boa essa degustação porque além de te explicar melhor como encontrar as notas do vinho, as taças também vinham um pouquinho mais cheias. E eu nunca tinha visto um pé de uva tão velho, olha como ele é diferente, parece uma árvore. Para almoçar, a gente escolheu a bodega Vinhas and Flor. Ela tá em fase final de construção e tem uma vista muito bonita. Esse restaurante era um pouquinho mais caro que os outros e a gente almoçou um risoto de cogumelo muito gostoso. E olha a vista desse lugar, é incrível.
Ah, e vale lembrar que eu não coloquei todos os restaurantes que a gente foi aqui. Às vezes a gente saía à noite, encontrava algum restaurante e ia. Eu não filmei, mas o valor geral de tudo eu vou colocar no fim do vídeo. Só não vai ter o valor específico de todos os restaurantes que a gente foi. Aí eu resolvi que eu queria fazer um passeio a cavalo, olhei na internet, achei poucas opções e fui numa agência de turismo no centro da cidade e também tinha poucas opções, no caso era só essa. E esse passeio é naquela bodega que a gente visitou mais cedo, a El Esteco, é um passeio que percorre todo o vinhedo ali da bodega. A paisagem ao longo do passeio é muito bonita, principalmente no pôr do sol e nessa época do ano que era outono, então as folhas estavam caindo. O passeio é guiado, os cavalos são bem fáceis de lidar e você pega esse passeio entrando pelo hotel, não pela vinícola. O passeio não é tão legal porque ele não é acompanhado com alguém que conta detalhes do vinhedo. A pessoa que guia os cavalos não é um guia turístico, então se você quer saber as coisas você tem que perguntar. E imagina eu perguntando as coisas em espanhol sem saber perguntar em espanhol. Aí no fim eu não perguntava nada, ele não falava nada e foi uma hora de silêncio. A vista é bonita, mas é uma hora você sacudindo em cima de um cavalo, então achei um pouquinho cansativo. Viu? Não é tão legal quanto parece, né? Fomos jantar na Bodega Nani, a única vinícola orgânica da cidade, então os vinhedos deles não ficam ali, ficam mais distantes para não correr o risco de contaminar. E esse foi o fim do nosso dia sem roteiro em Cafayate. Agora estamos saindo aqui de Cafayate, são 7 e pouco da manhã e vamos em direção a São Salvador de Jujuy. Tá bem frio aqui, à noite faz muito frio, de dia bastante calor, então tem que vir com 2 tipos de roupa o tempo todo, tem que estar preparado para tirar casaco e botar casaco. E aqui em Cafayate a gente tá no 3º dia e todos os dias a gente veio aqui nessa cafeteria porque ela é muito boa. Fica aqui no centro, eu acho que é uma das únicas. O nome é Flor del Mar. Muito boas as comidas. Os pontos turísticos de hoje são ao longo do caminho, então é essa estrada que retorna à cidade de Salta e completa esse ciclo sul da viagem. Essa estrada tem paisagens muito bonitas e ela é cheia de formações rochosas com diferentes formatos que fazem parte da Quebrada de las Conchas. Algumas dessas formações têm nome e essa é o Obelisco. Então esse trecho é cheio de paradas, a cada ponto tem uma coisa diferente, você desce do carro, tira fotos, é um passeio bem gostoso. E ao longo do caminho tem uma vendinha em que a gente encontrou esses 2 filhotinhos de lhama. Eu nunca tinha visto lhama, nem filhote de lhama, então eles são muito fofos. E você também pode alimentar a lhama adulta. Mais um ponto interessante é que eu senti muita segurança na viagem toda. Vi algumas mulheres viajando sozinhas ou 2 mulheres, então é uma região segura comparado com outros países, né, que as mulheres precisam se preocupar se elas vão sozinhas. Lá, aparentemente, tudo bem tranquilo em relação a isso.
E no geral nos sentimos muito bem acolhidos, muito bem recebidos em todas as regiões que a gente foi, todas as hospedagens que a gente ficou. Nada se compara com como é pessoalmente, mas acho que consegui trazer bem como são as paisagens desse passeio. É um dos passeios mais memoráveis assim da viagem, porque é tudo muito grande, muito colorido, muito bonito. Os últimos pontos desse trecho é o anfiteatro, que é essa grande abertura dentro de uma montanha que você tem acesso ali, realmente parece um anfiteatro, então tem gente cantando, tem vendinha, e é um lugar também muito, muito bonito, assim como todos os outros, mas esse lugar é bem diferente. Agora, um fato curioso é que a gente vê muito mais europeu e pessoas de todas as partes do mundo visitando esses lugares e vê muito pouco brasileiro. Então, são destinos que valem a pena atravessar o mundo de avião para conhecer, e nós que moramos aqui do lado da Argentina, somos vizinhos, não estamos indo. E a maioria dos brasileiros que a gente encontrou são os que estão viajando a América Latina de motorhome. No caminho de São Salvador, a gente parou em Salta para visitar o Museu de Arqueologia de Alta Montanha. Lá estão expostas múmias de crianças sacrificadas pelos Incas. Elas foram deixadas em uma montanha da região a 7.000 metros de altitude. E essas múmias estão em ótimo estado de conservação, porque onde elas estavam praticamente não tinha oxigênio e elas estavam congeladas. Então, mesmo que você não goste de museu, esse vale muito a pena visitar. Fica no centro de Salta. Aí não pode filmar lá dentro, por isso eu não tenho imagens. E à noite chegamos em São Salvador de Jujuy e esse foi o nosso dia. Agora estamos saindo aqui de São Salvador de Jujuy e vamos em direção às Salinas Grandes, passeio acima de 4.000 metros de altitude. Então a gente já comprou as folhas de coca, depois eu mostro pra vocês. E pastilhas de alho, que a mulher disse que eram boas. E aqui o nosso casinho, que cabe tudo. Uma coisa importante, se vocês forem reservar hotéis baratos, é trazer sua própria coberta. Porque isso salvou a gente, né, Rodolfo? Tem várias hospedagens. Agora, como a gente vai para um destino de altitude, ontem a gente comprou folha de coca. Eu tava vendo no Google como é que massa, coloca na bochecha e deixa ali. Ó, assim é a folha. Tem o gosto do cheiro. É fedida essa folha. Será que ela tá podre? Acho que não, né? Folha de folha. Tá bonita, né? Sua vez. Uma ou duas de cada vez. E vai socando na bochecha. Gosto de bolacha Maria sem açúcar. Eu vou... Será que tá podre essa? Nossa, tem cheiro de oolong. Agora estamos indo em direção às Salinas Grandes, que é um salar que fica dentro da Argentina, não é aquele da Bolívia. Ele fica ali em direção ao Chile. No caminho a gente passou por Purmamarca, que é onde fica a Montanha das Sete Cores, só que a gente parou na volta. Aqui não vou voar com o drone, porque tem sem imagens aéreas, é um vento e é muito gelado, muito. Esse é o ponto mais alto da estrada e tem um marco da altitude em que as pessoas param para tirar foto. Agora a gente subiu um pouquinho acima daquele ponto que marca os 4.000. Quantos metros? Agora a gente já começa a ver uma manchinha branca que é o salar entre as montanhas ali no fundo. E na estrada tinham esses burros super dóceis e a gente parou pra fazer um carinho neles, eles são bem fofos. Meu Deus! Olha que bonitinho!
Tava vendo aqui, é engraçado quando a gente tá turistando, até um jegue vira uma coisa incrível, né? Realmente, era um jegue do deserto, então ele era super especial. Aqui estamos chegando nas Salinas e lá você pode escolher fazer o passeio a pé ou o passeio de carro. Pra chegar aqui, é um passeio de carro. Você vem com o seu carro e segue a guia. E essa guia ajuda você a fazer as fotos. Eu tava com zero expectativas pra essas fotos, mas eu achei muito engraçado. As fotos ficam muito boas, a guia manda muito bem, todos os guias lá faz parte do passeio, essas fotos, e todos eles mandam muito bem. E aí o valor que a gente pagou foi 4.000 pesos, que dá aproximadamente 45 reais. Eu acho que vale a pena, porque tem a parte mais próxima lá da estrada, que paga 400 pesos por pessoa. E aqui vem menos pessoas, então é legal pra tirar foto. E esse passeio de carro é dividido em duas partes. Primeiro a gente para nas piscinas retangulares, em que ela explica um pouco como é feito o sal e faz as fotos, e depois a gente vai para outro destino. Nessas piscinas que eles fazem o sal de cozinha. E aí o sal acumula aqui em cima, nesses cristalzinhos, e aí eles afundam. E aí lá embaixo que é feita a colheita desse sal. E aí esse sal que eu tô pondo o dedo vai virar sal de cozinha de alguém. A segunda parte do passeio são os Olhos d'Água e é um local sagrado para as comunidades da região. E além de sagrado, o salário é fonte de renda e de água para essas pessoas. E recentemente, grandes empresas têm tentado minerar lítio aqui, o que fez com que as comunidades se unissem para combater essa tentativa de exploração. Com a mineração do lítio, o salário ia ser desativado, a região ia ser poluída e as comunidades iam perder sua fonte de água e renda. Por isso também eles disponibilizam um abaixo-assinado na saída do passeio, para caso você queira apoiar, você pode deixar sua assinatura. E por aqui tem um caminho que tem que seguir perto dos Olhos d'Água, porque tem muitos buracos só com uma casquinha em cima. E aí eles podem afundar e você cair dentro de um buraco de até 1,80 m de profundidade. Nesse passeio em especial, passe mais protetor solar, porque o sol, além de vir de cima, vem de baixo também. Eu queimei meus lábios muito feio. Outra curiosidade é que em alguns pontos dessa viagem a umidade baixa muito. Um dia eu peguei o celular, a gente estava em Cafayate, eu fui olhar a umidade do ar e estava em 7%. Então se você vai de carro, tem espaço na mala e sofre com o tempo seco, recomendo que você leve um umidificador de ar, para pelo menos enquanto você dorme, você pode deixar ele ligado e regular aí a umidade. Eu particularmente não sofri, inclusive achei muito bom, porque por mais que a gente passasse calor e caminhasse durante o dia, não ficava aquele aspecto de pessoa suada. O cabelo não ficava banhento, a cara não ficava banhenta, fica tudo bem sequinho, então se você usa maquiagem, você vai gostar muito disso, porque ela vai durar o dia inteiro. Na volta eu consegui fazer algumas imagens da Cuesta del Pan, que é o trecho que a gente percorre para chegar de Purmamarca até as Salinas Grandes. Inclusive, a gente achava que sabia descer serra, né, freando ali, controlando, mas na verdade a gente não sabia, tanto que a gente perdeu uma calota nessa descida porque esquentamos demais o freio. O ideal é você descer usando o freio motor, que eu achava que só caminhão precisava fazer isso, mas carro também precisa, que é você deixar o carro descer com a marcha engatada e só controlando aos poucos ali com o freio do pedal. Talvez você vai ouvir isso e falar, nossa, mas era óbvio. Pra gente não era óbvio e a gente aprendeu isso nessa viagem.
Na volta eu encontrei uma porta misteriosa no meio da montanha, precisei parar pra ver e não vou contar o que tem dentro pra que vocês matem a curiosidade pessoalmente. Na volta a gente parou na cidade de Purmamarca pra ver a Montanha das Sete Cores, mas eu recomendo você parar na ida, porque é pela manhã que o sol bate de frente nessa montanha e as cores ficam ainda mais vivas. Ah, porque vocês não foram de manhã então, porque a gente tava muito ansioso pra ir pro Salar, aí a gente queria chegar logo. E ao longo da viagem inteira a gente ficou reencontrando pessoas de outros passeios de outros dias. Inclusive elas aparecem em dias diferentes aqui no vídeo, se você for bem atento você consegue perceber. E como tava indo todo mundo meio junto pros mesmos lugares, eu pensei, nossa, acertei no roteiro, hein? E sim, esse roteiro é perfeito. Ah, e essa montanha é super famosa e por isso eu achava que ela era bem maior. Ela é muito bonita, só que ela é bem pequena, então não vai esperando encontrar uma super montanha. Inclusive é nessa parte da viagem que você pode optar por incluir o Trem das Nuvens no seu roteiro. Não fizemos esse passeio porque eu achei ele muito caro perto das outras coisas na Argentina. Mas pesquise os vídeos de quem foi e tire suas próprias conclusões se vale a pena ou não. Ah, e se você optar por dormir em cidades diferentes das que eu dormi, cuidado com a altitude, porque pode ser que você pegue uma cidade muito alta e não consiga dormir bem à noite. Agora estamos aqui em Tilcara, uma cidade de passagem entre as principais cidades daqui da região. Pelo que percebemos na viagem, essa cidade é a mais preparada para receber os turistas, porque ela tem muitos hotéis e muitos restaurantes. Então, apesar de não ter nenhum ponto turístico, quase todo mundo para aqui quando tá visitando as cidades próximas, tipo a que a gente foi hoje e a que a gente vai amanhã. E a gente amou muito essa cidade, as lojas são muito boas, os restaurantes são muito bons, a cidade é bem alegre, eu amei demais Tilcara. Inclusive, os restaurantes são bem cheios à noite, então ou chegue cedo ou faça uma reserva para não esperar tanto quanto a gente. Acabamos de jantar aqui no Senador e vai dar tipo 30 reais por pessoa. A gente comeu um prato de macarrão bolonhesa, uma massa fresca bem gostosa e tomamos um vinho torontense, que é o vinho da região. O que você faz com 30 reais no Brasil? Comi um lanche. Nem um lanche. Antes de passar o roteiro do último dia, eu quero trazer algumas informações, inclusive responder as perguntas do Instagram. E o que todo mundo quer saber é quanto que custa a viagem toda para conhecer o norte da Argentina, um roteiro de 10 dias. Então vamos por partes, começando pelo transporte. Indo e voltando, com todos os passeios, gasolina e pedágio, a gente gastou 900 reais, porque a gasolina estava só R$ 2,50 o litro, e o nosso carro é bem econômico, a gente estava só em 2, então a gente conseguiu economizar muito com gasolina. Na hospedagem, como eu já falei, a gente economizou bastante, eu peguei opções bem baratas e saiu só 955 todos os dias, ou seja, 480 reais por pessoa. E a não ser que você tenha muito dinheiro, eu acho que não vale a pena ficar em hotéis muito caros, porque você chega à noite, dorme, já levanta, pega as malas e vai embora. E o que eu percebi nesses hotéis muito baratos é que os cobertores não são lavados, eles eram visivelmente sujos, eles devem lavar uma vez por ano, então a coberta que a gente levou só por desencargo, no fim usamos em todas as hospedagens. Já os lençóis e capas de travesseiro eram todos bem limpos, então pelo menos isso. Os gastos ao longo da viagem, que incluem alimentação, mercado, passeios, café da manhã, somaram R$2.000 para os dois. Nessa parte a gente não economizou, então se você precisar gastar menos, você consegue. A gente ia em todos os lugares que a gente queria, os restaurantes mais luxuosos a gente conseguia ir, sempre tomava vinho, fazíamos todos os passeios que a gente queria, tudo. A gente não economizou mesmo em alimentação e ainda assim deu R$1.000 para cada um. Trouxemos 32 garrafas de vinho que a gente comprou, uma parte na vinícola e uma parte no mercado, e ao todo saiu R$324. O seguro Carta Verde, que é o seguro de carro obrigatório para andar dentro da Argentina, custou R$133, e o seguro viagem, que é o nosso seguro de saúde, saiu R$145 para os dois. Aqueles itens adicionais para colocar no carro, você pode pegar emprestado de alguém ou comprar. Aí o preço vai variar um pouco, mas não é muito caro. Quando fomos no fim de maio de 2023, a conversão estava 93 pesos para R$1. Eu levei R$1.000 em espécie no carro em caso de emergência, e a nossa ideia era usar o Western Union para transferir reais para pesos via Pix.
Como o Western Union tem algumas restrições para cidades de fronteira, eu troquei R$500 em Porto Iguaçu em uma casa de câmbio. E essa conversão que eu tô falando é a conversão não oficial. É quanto o peso vale, mas não é quanto o Banco da Argentina considera. Por isso eu recomendo que você evite passar cartão de crédito. Tudo que você puder pagar em espécie é melhor. Aquela região pode ser visitada o ano inteiro porque as condições climáticas não alteram tanto a capacidade de você visitar os lugares. Se você não gosta de frio, evite no inverno, e o mês que mais chove é o mês de janeiro. Isso falando de Salta, mas a maioria das cidades que a gente visita são de clima semidesértico, então chove muito pouco. A maioria dos passeios são contemplativos, então o tempo que você vai ficar em cada lugar varia muito da vibe da sua galera. Eu queria produzir bastante conteúdo, então me organizei para ficar pelo menos 1 hora em cada lugar que eu parava, mas se você quer só apreciar, talvez 15 minutos sejam o suficiente. Meu passeio favorito foi com certeza as Salinas Grandes. Não pode faltar um calçado bem confortável que você se sinta seguro para pisar em qualquer lugar, então recomendo uma botina. E a folha de coca tem um gosto muito específico que eu não consegui associar com muita coisa, então você vai ter que experimentar. E agora a gente segue com o roteiro. Hoje vamos em direção ao nosso último destino, a quebrada de Humahuaca. Lá fica o Cerro das 14 Colores, que é uma dos cartões postais mais famosos do norte da Argentina. Um pouco da pousada que a gente dormiu essa noite e logo saímos em direção à cidade de Humahuaca, que era pertinho dali. Estamos tomando café aqui, hein? Agora pro YouTube. Humahuaca, já vamos ver o Cerro das 14 Cores hoje. Essas montanhas coloridas não são visíveis da cidade, para isso você precisa subir uma montanha e acessar o mirante, aqui é a entrada do parque. Essa montanha me surpreendeu muito, ela é muito mais bonita pessoalmente do que eu imaginava que ela seria. Ela é muito grande, super colorida, muito bonita. Muito alto, muito frio. Podem vir de touca, de cachecol, de luva, é bem frio. Você pode ficar vendo tudo lá de cima ou pode descer essa ladeira para chegar num ponto mais próximo. É um trecho curto, mas por conta da altitude é bem cansativo. Caminhadinha de leve. Um pouquinho de dor de cabeça. Essa dor de cabeça foi só aumentando depois do passeio e eu precisei tomar um remédio pra ficar bem, mas não foi nada demais. Mesmo não parecendo, esse foi nosso passeio mais cansativo. Você consegue ver as pessoas andando mais devagar pra aguentar a subida. A gente foi subindo e parando. Agora estamos a 4.350 metros, então toda a caminhadinha acaba ficando um pouco mais sofrida, principalmente subidas, né? Tem um morro ali bem alto pra subir. Agora bate aquela depressão porque o vídeo está acabando, já que a viagem está acabando, mas você ainda vai viver tudo isso porque você vai para Salta. Inclusive, um dos objetivos desse vídeo é te convencer a conhecer o norte da Argentina, conhecer Salta, Jujuy e te mostrar que é uma viagem muito acessível, é possível você se organizar e ir sem precisar gastar tanto dinheiro, sem precisar ser um expert de viagens. Se não a última aqui do nosso passeio. E o que você conclui dessa viagem? Foi perfeita. Perfeita, né? O norte da Argentina é muito rico em beleza natural, em cultura. As pessoas são maravilhosas, a Argentina inteira. A viagem toda me surpreendeu em cada destino. Todos os dias era um destino muito diferente do outro e sempre uma surpresa maravilhosa. Se você tá vendo esse vídeo, chegou até aqui o fim do vídeo e tá pensando em vir, se organize. Eu deixei todos os preços ali de tudo que a gente pagou. Não sai caro, ainda mais que a gente veio com um carro econômico, a gente ficou em hotéis mais baratos. Então é uma viagem que vale muito a pena. Recomendo muito vocês fazerem. Sim, eu recomendo também.
Será que esse é o nosso fechamento de vídeo? Talvez seja. Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.